Boa noite. Bem-vindas, bem-vindos a mais uma mesa. Eu devia ter passado na pousada para trocar de roupa, porque eles estão muito lindos. Ó, maravilhosos. Essa mesa Quirim Quinquá, que é um pouco um trava-línguas, ela tem o apoio do Museu da Língua Portuguesa, que é uma iniciativa da Fundação Roberto Marinho e do Governo de São Paulo, com o patrocínio da EDP, do Grupo Globo e Itaú Cultural. Queria também fazer um agradecimento especial para o Institut Français do Brasil, Bureau Expo. Obrigada. Bom, temos aqui hoje, queria agradecer os convidados, Calaf, Palanga, Gael Fay, mediados pela Marina Persson, que é cineasta, é apresentadora e, por muitos anos, como muitos de vocês devem saber, trabalhou na MTV e foi apresentadora lá também. Então, é isso. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Boa noite a todas, a todos que estão aqui dentro, que estão lá fora na praça também, que eu já assisti muitas mesas lá. Está muito bom aí. Oi, pessoal. É uma mesa... Lá eles são super animados, eles inclusive reagem bem mais rápido do que aqui dentro. Então, a gente tem uma competição aqui. Eu quero ver quem é que ri mais rápido, aqui ou lá fora. Olha lá. Obrigada, gente. Estou com vocês. Bom, hoje de manhã a gente teve um acontecimento musical aqui na Flip, que foi a Adriana Calcanhoto com o Guilherme Wisnik. Depois deste evento, que foi incrível, eu acho que essa aqui é certamente a mesa mais musical dessa Flip, porque a gente está falando aqui de dois autores que nasceram e vivem entre a África e a Europa, estão aqui no Brasil agora, e tem muita ligação com o Brasil. São dois romances de estreia, dois romances que têm muita inspiração e toques autobiográficos. Vou falar um pouquinho deles. O Calaf Palanga nasceu em Benguela, em Angola, em 78. Ele é músico e escritor. Ele tem uma banda incrível, chamada Buraca Som Sistema. Ele já publicou 2 livros de crônicas, que são Histórias de Amor para Meninos de Cor e... os títulos são ótimos. O angolano que comprou Lisboa, entre parênteses, por metade do preço. Muito bom. Também Os Brancos Sabem Dançar, que é este livro aqui, que tem uma capa linda, como a gente já falou anteriormente. É o primeiro romance do Calaf. Atualmente, o Calaf vive em Berlim, com temporadas em Lisboa. Agora está aqui no Brasil. Falaremos disso. O Gael Fay nasceu em 1982 em Burundi e desde 95 ele vive entre Paris e Kigali, em Ruanda. Gael também é músico, ele é compositor, cantor de rap. Ele faz uma música que é, digamos assim, é difícil definir, mas é uma mistura de rap, soul e jazz. Tá certo, Gael? Tá bom. Meu Pequeno País é este aqui. Meu Pequeno País é o seu primeiro romance também. Este livro, este pequeno livro, que é uma beleza, ele é o primeiro romance dele, é um campeão de vendas na França, onde ele ganhou vários prêmios, entre eles o Goncourt, que é um prêmio super prestigiado. E este livro já foi traduzido para mais de 40 idiomas. E vai virar filme, vou falar disso mais tarde com eles também. Bom, esses 2 romances, eles têm muitos pontos em comum, né? Além da importância da música, que a gente vai falar bastante aqui hoje, eu quero falar sobre isso. A gente pode começar, talvez, com o fato de que esses 2 livros, eles têm uma carga autobiográfica muito grande, né? Isso é uma coisa que a gente tem visto bastante hoje em dia e que me atrai muito. Eu sou uma aficionada por por esse novo gênero, talvez. Talvez a gente possa chamar de autoficção, né? A gente tem visto autoficção não só na literatura, a gente tem visto isso também no cinema, a gente tem visto isso no teatro. Essa mistura de ficção com documentário e com também histórias pessoais. Esses 2 livros, eles falam muito sobre... Eu tentei achar, né, os pontos de contato.
e eu decidi destacar 3, que acho que são identidade, a gente pode falar isso, identidade, imigração e também sobre esse sentimento de pertencer. Eu vou pedir para a gente, para começar, eu vou pedir para eles lerem alguns trechinhos dos seus livros. Posso começar com você, Calaf? Claro. Então vamos Boa lá. noite. É um prazer estar aqui. E no princípio era o Ndombolo. Era assim que essa história deveria começar. Os Langas e os Aicós é que sabem, admito, mesmo sabendo que dificilmente encontrarão um angolano que venha ao público afirmar que sem os zairenses o kuduro, tal como conhecemos, a dança hoje, não seria a mesma coisa. O andamento do Ndombolo é o funge, o pilar central, a base que serve de alicerce a todos os outros movimentos e passos do kuduro. Este foi o passo que me levou mais tempo a aprender. E ainda estou longe da perfeição. Mas sempre que a ocasião se apresenta, chego-me à frente e com os joelhos ligeiramente fletidos, ensaio um movimento de fora para dentro com as pernas. Numa flutuação sincopada que me leva a alternar o peso no pé de apoio ao ritmo de 140 BPMs. O movimento cria no espectador a ilusão que as pernas do dançarino têm uma elasticidade extra e que desrespeitam completamente a lógica da coordenação motora. Se estivéssemos no Brasil, diria que o andamento do Ndombolo é o feijão com arroz. E tal como o nome indica, foi inspirado no Ndombolo da República Democrática do Congo, presente na nossa cultura através da grande comunidade zairense, que durante décadas contribuiu para tornar o rock santeiro um dos maiores mercados a céu aberto em África. Pepe Tela escreveu: se não tem no rock, é porque ainda não foi inventado. A frase de um dos pais da literatura angolana resume para mim e para muitos dos meus conterrâneos a essência daquele que é o espaço mais fascinante e ao mesmo tempo intimidante da cidade de Luanda. Desde a sua fundação, em meados dos anos 80, o rock santeiro sempre foi mais do que o mercado. Foi o pulmão que alimentou a economia de Luanda e até certo ponto do país. O meu batismo no rock se deu pela mão do meu primo Tininho, meu primeiro ídolo. Ainda hoje o tenho no mesmo patamar dos meus filósofos e poetas de estimação. Foi com ele que descobri o gosto pelas mixtapes gravadas em cassetes. As da BASF eram as nossas preferidas. Passávamos tardes a fio junto ao rádio a gravar a seleção perfeita, que, regra geral, oferecíamos aos amigos ou às garinas, que nunca se subestime o poder de uma mixtape no jogo da sedução, dizia o Tininho. Uma cassete com a seleção certa, na nossa era, vale tanto quanto os sonetos de Shakespeare, acrescentava. Ainda mantendo essa tradição, embora com menos frequência. E de vez em quando mando umas mixtapes para os amigos, em formato digital. Perde-se um pouco o encanto retrô dos saudosos anos 80 e 90, é certo, mas segue respeitando e carregando o mesmo espírito. Tal como fotografias, as canções perpetuam momentos cujo prazo de validade não é definido pelo tempo. Muito obrigado. Só quem recebeu mixtape sabe o valor que tem, não é? Pois é. Não sei se as novas gerações estão perdendo muito, não sabem disso. Eu esqueci de falar uma coisa que é o seguinte: a gente vai fazer essa mesa em português e em francês. Como vocês perceberam, o português do Calaf é português, não do Brasil. Eu espero que vocês não precisem de legenda, porque nós não teremos tradução simultânea para ele, teremos apenas para o Gael. Apesar de que, eu não sei se o Calaf sabe que os filmes portugueses, quando passam aqui no Brasil, eles vêm com legendas. Porque nós não percebemos tão bem vocês quanto vocês a nós. Eu sou angolano, né? Verdade, mas você vive em Lisboa. Verdade. Nossa, acabou comigo. Agora, sim, mas você fala um português de Portugal, de Lisboa. Como assim, cara? Todo mundo está me entendendo, né? Depois dessa, acho que eu vou ali atrás. Mas, enfim,
De fato, então, mas nós temos dificuldade para entender mesmo os angolanos. Um pouco. Não? Ótimo. Então, vamos em frente. Vamos, então, agora para o francês. Então, quem não fala francês ou quiser uma ajuda, use aqui o foninho. Eu vou deixar o meu aqui para alguma emergência, mas como eu já conheço essa parte, eu vou pedir para a Gael, então, ler um trecho do seu Meu Pequeno País. Pega, tenho certeza de que você vai gostar. Naquela noite, antes de ir para a cama, apanhei uma lanterna dentro de uma das gavetas da escrivaninha de papai. Debaixo dos lençóis, comecei a ler o romance. A história de um velho pescador, de um menino pequeno e de um peixe grande e um bando de tubarões. Conforme lia, minha cama se transformava em barco. Eu escutava o bater das ondas contra a beirada do colchão. Sentia o ar do alto mar e o vento empurrarem o pano de meus lençóis. No dia seguinte, eu devolvi o livro à senhora Economopoulos. Já terminou? Muito bem, Gabriel, vou emprestar outro. Na segunda noite, eu escutava o barulho das espadas esgrimando, o galope dos cavalos, o farfalhar das capas dos cavaleiros, o frufru do vestido de renda de uma princesa. No outro dia, eu estava num aposento exíguo, escondido com uma adolescente e sua família, numa cidade em guerra e em ruínas. Ela me deixava ler por cima de seu ombro os pensamentos que registrava em seu diário. Falava de seus medos, de seus sonhos, de seus amores, de sua vida anterior. Eu tinha a impressão de que se tratava de mim, de que eu poderia ter escrito essas linhas. Toda vez que eu devolvia um livro, a senhora Economopoulos queria saber o que eu tinha achado. Eu me perguntava que diferença isso podia fazer para ela. No início, eu resumia a história, contava algumas ações significativas, o nome dos lugares e dos protagonistas. Via que ela ficava contente e, sobretudo, eu queria que ela me emprestasse de novo um livro para eu escapulir para dentro do meu quarto e devorá-lo. E depois, comecei a lhe dizer o que eu sentia. As perguntas que fazia a mim mesmo, minha opinião a respeito do autor e dos personagens. Assim, eu continuava a saborear o livro, prolongava a história. Criei o hábito de visitá-la todas as tardes. Graças às minhas leituras, eu abolira os limites do beco sem saída. Estava voltando a respirar. O mundo se estendia para mais longe, para além das cercas que nos enroscavam em nós mesmos e em nossos medos. Deixei de ir ao esconderijo, não sentia mais vontade de encontrar os colegas e ouvi-los falar da guerra, das cidades mortas, dos Hutus e dos Tutsis. Eu e a senhora Economopoulos sentávamos no jardim, embaixo de um jacarandá mimoso. Em sua mesa de ferro forjado, ela servia chá e biscoitos quentes. Discutíamos horas a fio os livros que ela colocava em minhas mãos. Eu descobria que podia falar de uma infinidade de coisas emparedadas no fundo de mim e que eu ignorava. Naquele refúgio de relva, eu aprendia a identificar meus gostos, meus desejos, minha maneira de ver e sentir o universo. A senhora Economopoulos fazia com que eu confiasse em mim. Jamais me julgava. Tinha o dom de me escutar e incentivar. Depois de termos conversado bastante, quando a tarde se desvanecia na luz do pôr do sol, passeávamos pelo seu jardim como dois namorados estranhos. Eu tinha a impressão de avançar sob a abóbada de uma igreja, e o canto dos pássaros era um chilreio de orações. Parávamos um pouco diante de suas orquídeas selvagens, nos embrenhávamos entre as cercas vivas de hibiscos e os brotos de figueira. Seus canteiros de flores eram festins suntuosos para os pássaros-sol e as abelhas do bairro. Eu colhia as folhas secas ao pé das árvores para fazer marcadores de livros. Andávamos devagar, quase em câmera lenta, arrastando nossos pés na grama espessa, como se para deter o tempo, enquanto o beco sem saída, pouco a pouco, cobria-se de escuridão. Dessas duas passagens dos livros, bom, a primeira, obviamente, por causa, como eu disse, né, a mixtape tem um valor sentimental muito grande para
acho que para toda a nossa geração. E a segunda, a do Gael, porque fala justamente do sentimento da leitura, né? Do que a leitura pode proporcionar, e estamos aqui numa festa literária, então acho que tem tudo a ver. Vocês podem fazer perguntas também para eles, perguntas são super bem-vindas. Tem sempre alguém com um papelzinho, é só trazer aqui para o Guilherme e para a Fernanda, e eles passam para a gente. Então, sintam-se à vontade para fazer quaisquer perguntas. Muito bem, vou começar então perguntando sobre este ponto de contato que eu disse sobre que tem os 2 livros da autoficção. Eu quero começar perguntando a Calaf. Eu quero saber o que veio primeiro, na verdade, né? Foi a vontade que você teve de falar sobre coisas que te aconteciam, né, na sua vida? Aí, vou fazer um livro sobre isso? Ou foi quando você pensou, vou fazer um romance de ficção? E aí você usou os seus elementos autobiográficos, coisas que aconteceram com você. Como é que, na verdade, a pergunta é mais simples do que isso. Sim. Como veio a vontade de fazer o livro? Vamos resumir mais simplesmente. O livro nasceu numa situação mais ou menos parecida como esta. Eu estava no Rio de Janeiro, no festival Back to Black, e era uma mesa que eu dividia com o José Eduardo Agualusa. Ele estava me entrevistando e a mesa era sobre música, sobre kuduro, o que eu fazia, como fazia e por que fazia. E eu estava diante de uma plateia que, para mim, era a terceira vez no Rio de Janeiro. E as vezes que fui ao Rio de Janeiro, eu nunca estive diante do Brasil real. O que eu conhecia do Brasil era a Zona Sul, não é? Maioritariamente caucasiana. E ali estava com uma plateia daquela que eu conheço das estatísticas, né? 54% negra ou não branca. E eu reparei que as pessoas à minha frente conheciam muito pouco da música que eu falava, muito pouco do lugar onde eu vinha, muito pouco da música. E eu tive que adotar uma postura bastante didática, né? Explicando o beabá, o início, como começou, por que começou e quais são os personagens principais. E no final da mesa, o Agualusa, né, esperto e inteligente como ele é, virou para mim e disse, cara, você tem que escrever a biografia do kuduro. Esse é o livro que vai mudar a tua vida. E, obviamente, sendo o Agualusa, eu tive que ouvir. E eu pensei logo, ok, eu estou em turnê, estou fazendo viagens pelo mundo, não tenho tempo de ir para Angola, procurar kuduristas, entrevistar e fazer essa parada toda. Eu vou tentar fazer isso a partir do meu ponto de vista. Eu vou escolher uma história que me é pessoal e, através da minha história, contar a minha relação com o kuduro, com esse género musical. E assim peguei esse episódio, que é real. Eu estava em turnê, a primeira turnê da minha banda. Nós estávamos viajando pela Europa e eu perdi o meu passaporte angolano em Paris. Decidimos cancelar alguns concertos, mas os mais importantes decidimos fazer. E os mais importantes eram um na Suécia e o outro na Noruega. E, bom, imprudente e jovem, claro, eu entrei no ônibus. Destemido. Exato. Peguei um ônibus e viajei de Lisboa até Suécia. Deu certo, primeiro concerto, tudo maravilhoso, a plateia louca. Eu, claro, né, o que mais poderia dar errado? Estou na Escandinávia. Ficou confiante, claro. Nada pode dar errado. E peguei o segundo ônibus para saltar a fronteira para a Noruega. Claro, a polícia de imigração entrou no autocarro, ônibus, tradução para quem não sabe o que é. Obrigada. E fui preso. E nesse processo, né, na cadeia, eu pensando na minha vida, minhas escolhas, por que eu não estudei direito, por que eu não ouvi minha mãe. Eu fiz essa viagem pessoal, não é, até as razões que me levaram àquele momento, que é exatamente o kuduro e a música. E, é claro, o livro é muito mais complexo e extenso do que isso. Mas eu guardo para outro momento para a gente conversar um pouco. Vamos falar bastante sobre isso. Vou passar a palavra para Gael, que, enfim, o livro do Gael, Mon Petit Pays, Meu Pequeno País, ele é todo narrado, né, pelo ponto de vista de um garoto
de 10 anos, filho de pai francês, mãe ruandesa. Ele tem uma irmã caçula. Eles vivem num bairro nobre em Bujumbura, capital do Burundi, né, onde a maior parte dos moradores são estrangeiros neste bairro, né. Então, de novo, vou começar perguntando para o Gael, né, pedir para ele começar falando sobre o quanto isso é autobiográfico, né, porque até o nome é parecido, porque é Gabi, Gael, né, os dois com G. E eu queria... Bom, enfim, a pergunta é essa. Quando você decidiu que faria um livro com tantos elementos autobiográficos, né? Ou se foi o contrário, né? Se o que te inspirou a escrever foi justamente a vontade de falar sobre as suas origens, sobre o genocídio em Ruanda, sobre a sua infância. O que veio primeiro? Olha, esse romance ele surgiu de uma frustração. Eu escrevi uma música que chamava-se O Tédio da Tarde Sem Fim. E ela foi uma música muito importante para mim, porque ela contava a vida que eu tinha antes da guerra no Burundi. E essa vida era uma vida banal. Quando eu era criança, portanto, eu me entediava como qualquer criança à tarde. E eu me dei conta de que, ao chegar na Europa, em 1995, fugindo dessa guerra, no olhar dos meus colegas de sala e do ambiente parisiense no qual eu vivia, eu havia me tornado uma outra coisa, diferente do que eu era no passado. Eu me tornei um imigrante, um exilado, alguém que fugia de algum lugar. Escrever essa canção, portanto, era uma forma para mim de dizer, mas não, antes da guerra, nós tínhamos vidas banais, nós nos entediávamos. E a música, essa canção, na verdade, que foi a mais importante das canções que eu compus, ela não foi do gosto do meu selo. Eles não quiseram colocá-la num álbum. Eles acharam a música muito chata, não quiseram levá-la para o rádio. E eu achei estranho, me senti estranho por não ser compreendido. Então eu tive que lidar com essa frustração. Mas em vez de ficar nela, eu resolvi escrever um romance. Então, o Meu Pequeno País é uma continuação dessa canção, porque 3/4 do livro contam a história de uma infância em Bujumbura, uma infância bastante banal, mas o que aconteceu foi que eu comecei a escrever no mês de janeiro de 2015 em Paris. E naquela época aconteceram os atentados no Charlie Hebdo, no jornal. E a gente pode dizer que o clima na França havia mudado com isso. Houve também outro atentado no Bataclan, na boate. Meus amigos franceses não se interessavam muito em geopolítica, não tinham nenhum interesse na guerra, minhas lembranças da violência. Mas, após esses atentados, eles começaram a sentir uma insegurança no seu próprio país. E isso me remeteu a esses anos. De alguma forma, eu quis contar como a guerra entra no cotidiano de uma criança. A guerra nunca é uma explosão súbita, repentina. Ela é como um quadro impressionista. Ela se faz a partir de pequenos toques. E eram esses pequenos traços e toques que o Gabriel observa. Ele observa a natureza, ele observa as cores, os aromas, mas ele vê também chegar essa violência nas palavras, nos não ditos, nos gestos das pessoas ao seu redor. Quanto de autobiográfico que tem na personagem principal e naquela família? Sim, você tem razão. Com relação ao Gabriel, Gael, tem uma semelhança entre os nomes.
Eu não tinha intenção, de forma alguma, de escrever uma autobiografia, porque se eu componho canções e se eu escrevo, é para ser livre. A autobiografia é uma coisa que não somente nos fecha num espaço contido, porque a gente fica em cima de coisas que já aconteceram, e, além disso, é a melhor maneira de você brigar com a sua família. Vamos, né, convenhamos, eu já tenho problemas familiares suficientes. Então, o que eu queria era, sobretudo, ser capaz de sentir as personagens. E quando eu escrevo, componho canções, antes de tudo, eu sou cantor, eu sou letrista, eu escrevo pela voz, pelo corpo, pelo gesto, quando eu componho. Então, era preciso um texto que, de alguma forma, eu fosse capaz de encarnar e sentir. E isso acontecia em detalhes, como na sonoridade. Por exemplo, o Gabriel, essa criança, esse menino, para que eu pudesse senti-lo, no início ele se chamava Stefan, mas Stefan foi um nome que não bateu comigo. Então, o Gabriel, de repente, veio o Gabriel e eu conseguia enxergá-lo, eu conseguia senti-lo. Bom, o que tem da minha própria vida nesse romance? Bom, acho que eu posso dizer tudo e nada. Não é uma resposta, eu sei. A família la famille. Oui. Alors, effectivement. Sim, é verdade. A criança, ela é franco-ruandesa, como eu. O pai francês, mãe ruandesa, como eu. A família ruandesa é uma família Tutsi, refugiada, que foge do massacre em Ruanda, é o meu caso. Mas, se eu escolhi esse personagem, é porque o personagem mestiço, muitas vezes o mestiço ele não existe de fato na literatura. Esse ponto de junção, de encontro. Quando eu falo de mestiço, eu falo de alguém que vive entre vários mundos ao mesmo tempo. Nesse caso, com essa personagem, eu poderia questionar toda a sociedade, não somente do Burundi e de Ruanda, porque é uma criança mestiça que tem acesso ao mundo dos brancos, dos refugiados ruandeses, da população de Bujumbura. Essa é a história da minha vida. Eu sempre vivi não de um lado ou do outro de uma fronteira, mas em cima da fronteira, tendo sempre um olhar de contraponto. Você me diz alguma coisa na Europa, eu vou analisar não somente com base no que eu sou como europeu, mas com aquilo que eu sou como africano. E esse contraponto, esse olhar que me dá esse contraponto, me permite estar sempre em questionamento. E eu quis trazer isso para essa personagem. Eu ia falar sobre música aqui. Eu vou, então, aproveitar o ensejo e eu queria mostrar um trechinho do trabalho musical. Vou começar com um trechinho do trabalho musical do Gaël, que é justamente um videoclipe de uma música que tem o título, ele citou outro, mas eu escolhi o título do livro, que é Mon Petit Pays. Então, queria pedir para o pessoal da técnica, por favor, para a gente mostrar um trechinho do videoclipe do Gaël Faye. Gatoyi, gaugu kaniniya, warapfunywe ni wapfuye, waragowe ni wagoka, gaugu gatoyi, gaugu kaniniya. Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque, loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des grands lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement.
Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissény, on fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand? Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapun weni wapuye, warago weni wagoka, gaugu gatoyi, gaugu kaniniya. Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude. Réputation recouverte d'un linceul, petit pays pendant 3 mois, tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de voyir quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption. Je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné. Quand je parle... É muito bom. É que a gente não tem muito tempo aqui, então a gente, né, cortou um pouco no meio, desculpa a interrupção. Mas, inclusive, o Gael tem um trabalho com uma brasileira, Flávia Coelho, Balade Brésilienne, que foi gravada em Paris, não foi gravada no Brasil. É a primeira vez que o Gael vem ao Brasil, certo? É só a primeira vez. Sim, é a primeira vez. Música com um brasileiro, Balade Brésilienne, com uma brasileira, em Paris. Sim, mas a primeira vez que eu vim no Brasil, na minha cabeça, foi em Bujumbura, na época das mixtapes. Nas mixtapes, a gente colocava lambada, músicas. Então, nós dançamos com essas músicas brasileiras naquela época das mixtapes. E a força do Brasil está muito na exportação da sua música, da sua arte. E mesmo lá no meu pequeno Burundi, eu já tinha tido notícias do Brasil. Então, sim, em Paris há muitos artistas brasileiros e eu tenho a sorte de conhecer alguns com quem eu colaboro e mais recentemente com a Flávia Coelho. Tem todos lá em boa qualidade, é ótimo. Vamos lá tem tudo. Agora, eu queria passar a palavra para o Calaf, perguntando para ele sobre as referências musicais. O livro do Calaf, basicamente, você tem que é o famoso leia o livro, ouça o disco. No caso, ouça a música, porque os discos a gente sabe que não existem mais, né? Quase, né? Poucos. Mas vale muito a pena... ao fazer a leitura do livro do Calaf, você acompanhar as referências musicais que ele cita na playlist. Existe uma playlist no Spotify? No Spotify. Existem outras plataformas também? Não, basicamente no Spotify. No Spotify. No Spotify. O livro do Calaf é dividido em 3 partes, basicamente, né? Cada uma dessas partes tem uma voz diferente. A primeira é o próprio Calaf, as outras 2... Posso falar? Posso. Sim, claro. As outras 2 têm depois a voz da Sofia, uma personagem fictícia, pelo que eu pude entender. E a terceira voz é a de um policial norueguês, então o livro é todo feito por 3 pontos de vista. Eu vou pedir para ele falar sobre isso, mas o que eu queria destacar é que em cada uma dessas partes, a introdução de cada uma dessas partes é uma citação musical diferente, tão eclética quanto a própria playlist que o Calaf fez, de Também os Brancos Sabem Dançar, no Spotify. Então, vou citar aqui, ele cita Bruno M., com Duke Ellington, com Paulo Flores e Eduardo Paim, e na playlist que ele faz no Spotify também tem essa mistura. Então, ele é capaz de misturar Cesária Évora com Ryuichi Sakamoto, com Shakira, com Sonic Youth, com Caetano Veloso, com Outkast. Aí você vai para Pixies, para Maia, para Puccini, sim, Chopin, Fela Kuti, Duke Ellington, enfim, e segue. Bob Dylan, tem Macarena, a Sererê, tem o que você quiser. Você vai encontrar uma variedade incrível musical. Eu adorei o nome dessa banda, Salsicha e Vaca Louca. Logo perto do Pink Floyd. Enfim. Calaf, eu queria perguntar para você,
sobre, justamente, você falou que o Agalusa falou para você fazer uma biografia do Kuduro. Sim. Né? Eu queria que, enfim, tem uma passagem no livro muito interessante que eu tinha destacado aqui, que quando você cita o Kuduro, você diz que pela primeira vez o medo do estigma de ser estrangeiro deixou de ser grave e você aprendeu a aceitá-lo, né, como alguém que fala uma segunda língua, né? E que foi que através da música que você se descobriu, foi com a música que a cor da sua pele passou a ser um fator preponderante para a sua autoafirmação, né? E aí, enfim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E aí, quando você falar da origem da palavra Kuduro, eu queria mostrar um trecho. Ok. Você vai saber. Sim. Você tocou em vários pontos que eu vou tentar... Falei muita coisa, né? Exato. Desculpa. Então, vamos começar pelas três vozes. Para mim, o livro nasceu logo, claro, né, com o meu ponto de vista, mas eu senti que era interessante desdobrar essa história, porque, embora esse livro fale sobre música, o fio condutor é imigração. Não é? Na primeira parte, o meu personagem a tentar ir para o norte, não é? Conhecer o topo do mundo. E na segunda parte, eu construí esse personagem, que é o polícia que me prendeu, que é apaixonado por uma libanesa e tenta a todo custo descer para sul. Ou seja, a identidade dele, não é? Ele se reconhece como pessoa através dessa pessoa que ele ama, e essa pessoa não é europeia. Então ele tenta ir atrás desse seu ser. O livro estava mais ou menos composto, mas eu senti que estava muito masculino. Eu precisava de um ponto de vista feminino. Porque a Kizomba, que é, de certa forma, o nosso santuário, é ali onde nós encontramos não só espaço para o Kuduro se fixar e crescer, mas é também o lugar onde nós, africanos, imigrantes na Europa, encontrávamos o santuário. É um lugar onde nós tínhamos o nosso próprio nome. Porque muitos de nós chegou ali com uma mão à frente, outra atrás, trabalhava na construção civil ou nas limpezas das casas, no pior daquilo que poderia existir de profissão, e tudo aquilo que os europeus não queriam fazer, os imigrantes, na maioria, e no meu caso, não é, da minha comunidade, imigrantes africanos, faziam esses trabalhos. E éramos o pedreiro, não é, a senhora da limpeza, e não tínhamos nome. Então, chegava a sexta-feira, não é, nos vestíamos, íamos para as discotecas dançar. E ali éramos indivíduos, ou seja, nós tínhamos a nossa própria identidade, a nossa própria dignidade. Então, para mim era importante trazer esse lugar, não é, e colocá-lo no meio do livro para enaltecer a importância que foi e continua a ser para muitos de nós os lugares de dança, não é? Ou seja, não é só a coisa festiva, claro, a gente gosta de dançar e não vamos esconder, mas é também um lugar quase de salvação mesmo. É o único lugar, se vocês visitam capitais europeias e se vão às discotecas africanas, vão ter a maior experiência da vossa vida, porque vocês vão ver pessoas iguais a vocês. Isso para mim era importante. E eu coloco essa história na voz de uma personagem branca, filha de 2 africanos, não é? Ou seja, a mãe dela é uma angolana, como Agalusa, né? Angolano branco, que nasceu, cresceu e tem esse amor, essa paixão por África e só se vê como africana. E o pai, que no caso era um padrasto negro africano, que transmitiram essa África para ela. Ou seja, é muito comum você encontrar na Europa pessoas que não nasceram em África, mas se sentem e pensam como africanas. A maneira como falam, como dançam, como pensam. E para mim era importante trazer ao de cima. Eu uso muito essa frase de que Lisboa é a maior capital africana da Europa. E não é a maior capital africana, porque Paris tem muito mais africanos do que Lisboa, Londres também, mas para mim Lisboa é a maior capital africana pelo número de pessoas que não se parecem africanas, que não têm medo nenhum
ou, de certa forma, não sei se acontece só comigo, mas eles fazem questão, quando me veem na rua, dizerem, não, eu sou de Benguela, eu sou de Moçambique, eu sou desses lugares todos, mas por alguma razão, e eu conheço, né, as razões são políticas, elas foram obrigadas a sair do seu lugar de afeto e procurar, não é, uma vida melhor fora. Ou seja, essas pessoas também vivem, como o Gael estava falando, entre mundos e não se sentem só europeias e estão constantemente a dizer a minha terra, e vivem nessa saudade eterna. Então, queria trazer isso para o livro e coloquei da forma que eu consegui melhor. Havia outra questão que você colocou, que eu me perdi. Que era a questão do Kuduro como a descoberta, o Kuduro como um fator de afirmação. Exato, afirmação. Para um africano, né, principalmente os africanos de nova geração, que crescem com esse estigma de que, né, as imagens que existem nos telejornais, na televisão, no cinema, é sempre de pobreza, de miséria. A música é o único lugar onde você consegue, não é, ter autoestima. Então, o rap, por exemplo, é esse lugar, não é, que a gente se revê nos afro-americanos pela sua arrogância e autodeterminação. E eu vi esse processo. Embora muitos da nova geração recusavam as músicas africanas, mas eu vi quando de repente virou moda ou até motivo de orgulho resgatar esses valores, né? Resgatar o que é teu, e isso foi muito bonito. E o Kuduro veio daí, não é? Ou seja, de repente, para nós, deixou de fazer sentido fazer uma música que refletisse ou que copiasse um género estrangeiro, e era importante, mesmo que essa música fosse eletrônica e moderna e tudo mais, até o rap, inclusive, mas fazê-la com os nossos elementos, né? Com a nossa língua, com as nossas histórias, com os nossos samples, ou seja, né? Roubar no nosso próprio catálogo. E o Kuduro é só uma extensão disso. É só uma manifestação, um género que nasceu e trouxe bastante vida para uma comunidade que vivia isolada. Mas a origem da palavra Kuduro, do título, ela é muito interessante. Eu vou mostrar um trecho. Ok. Ou você quer falar sobre ele antes? Mostra e eu explico. Vou mostrar. Então, prestem atenção. Guardem Kuduro e vamos mostrar o trecho de um filme, por favor. O trecho do filme. Oh, yeah, it's good stuff, man. You good dancer? Dancing? American dance. Você é um bom dançarino? Disco, você é um bom dançarino? Ah, sim, dança, sim, eu sou muito bom dançarino. Porque eu quero ver você dançar. Eu quero observar os seus movimentos. É aqui, jura? Exato. Então, agora ele vai explicar, né? Esse momento que vocês acabaram de ver foi a epifania que deu na cabeça de um cara chamado Tony Amado, que é basicamente, né, o Yoda do Kuduro. Ele inventou o gênero. Que havia música de dança, de facto, sim, mas ele, quando viu aquele momento, esse filme foi super popular. Quem nasceu e cresceu, né, durante os anos 90 sabe que esse filme dominou tardes infinitas.
Kickboxer é o nome, para quem não conhece. E ele viu essa cena e criou uma dança inspirada naquele movimento desengonçado do Jean-Claude Van Damme e chamou a música Amba Kuduro. E foi, cara, um estrondo terrível, todo mundo, uma coisa contagiante. E a partir daquele momento se criou o género Kuduro. Aliás, o livro, antes de se chamar Também os Brancos Sabem Dançar, era Jean-Claude Van Damme inventou o Kuduro. Será que alguém já conversou com o Jean-Claude Van Damme sobre isso? Será que ele sabe? Esse era o título. Durante meses a fios, o livro estava terminado, o título era esse. Mas só que eu disse isso aos angolanos que torciam logo o nariz. Como? E eu corria o risco de ser deserdado, não é? de revogar a minha nacionalidade se eu passasse Jean-Claude Van Damme inventou Kuduro. E acabei por optar pelo título. Não sei se você quer que eu explique já. Quero. Esse título eu ganhei, aí, mais uma vez, do Agualusa. O Agualusa tinha acabado de escrever um romance que contava a história do caso dos 15 mais 2. Luá Tibeirão teve cá 2 anos atrás, mais ou menos, para quem teve nessa altura. Mas, enfim, passando à frente. Foi um episódio político. Ele descobriu esse provérbio. Isso é um provérbio. Ele não usou nesse livro, mas ele disse, cara, esse provérbio é muito bom e é a tua cara. Você deve usar, inventa ali uma forma de usar esse provérbio. O provérbio dizia, também os brancos conhecem boas canções, ou também os brancos sabem cantar, digamos assim. E a tradução do provérbio é, não devemos julgar ninguém pelas aparências. Eu troquei o cantar por dançar, porque fazia mais sentido para o livro que eu queria escrever, mas eu escolhi esse provérbio para dar título ao livro, exatamente porque essa é a grande questão que domina as notícias na Europa, não é? Esse medo absurdo dos imigrantes, o medo de quem chega de fora. E é um convite, já que esse livro essencialmente é sobre imigração, eu convido as pessoas a olharem as pessoas e não julgarem pelas aparências, que embora elas não tenham, não é, onde cair mortas, continuam a ser seres humanos. Bom, agora eu queria perguntar para o Gael, tem a ver com esse fio de raciocínio, que é o seguinte, ainda no prólogo do Meu Pequeno País, tem uma questão da identidade que você coloca de uma maneira muito direta, né? Quando o personagem, que supostamente é o Gabi já mais crescido, já mais velho, não de 10 anos, mas ele olhando do futuro, né? Ele conta que ele adora marcar encontros pela internet e que as garotas com quem ele sai são todas diferentes, mas, porém, elas nunca esquecem de, sempre no primeiro encontro, de fazer a mesma pergunta. E aí, no livro, você descreve essa pergunta como lancinante. E a pergunta é, qual é a sua origem? E essa pergunta, o personagem sempre responde, variavelmente, como eu sou um ser humano. Né? E aí você fala que, desde pequeno, você já havia decidido nunca definir a si mesmo. Eu queria que você comentasse um pouco essa questão. Sim, eu acho que esse é um clássico da vida de um mestiço. Sempre nos remetem a uma de nossas identidades. Por exemplo, desde os meus 13 anos, falavam que eu era branco. Um dia eu descobri que eu chegando na Europa, que eu também era negro. E essa foi uma pergunta que eu respondi muitas vezes na França. E quando a gente tem a pele um pouco mais bronzeada, com frequência, alguém pergunta qual é a sua origem, de onde você vem. É uma pergunta que, em si mesma, não me incomoda, mas sempre depende do contexto.
Por exemplo, se você sente algum tipo de empatia com a pessoa com quem você está falando e que você percebe que essa pergunta pode ser anódina na conversa, a gente responde com prazer, porque permite manter a conversa acontecendo, etc. Mas com muita frequência, eu senti essa pergunta como uma obrigação de me apresentar como estrangeiro à nação francesa. Então, qual é a sua origem? Subentende, você não é daqui. E é verdade que a resposta, eu sou um ser humano, donc, sabendo que a pessoa está esperando uma outra resposta de mim, é uma maneira de se rebelar contra essa injunção, essa obrigação de ter sempre que declinar a sua identidade. Acho que nós podemos estabelecer um encontro sem necessariamente termos que nos definir imediatamente. Tem uma pergunta aqui do público. Olha, mandem perguntas. Tem pouco tempo, gente. Aproveitem agora. Para o Calaf, que tem a ver com uma coisa que o Gael falou antes, que Calaf também passou por situação de sair de Angola em situação de conflito. Isso influencia de que forma a sua escrita e a sua música? Bastante, assim. Eu acho que posso responder para todos os angolanos que estão aqui presentes e que estão lá em casa. A gente só sabe falar de política. Até falar uma história de amor, a gente põe política no meio. Não há outra forma de expressar a nossa existência a não ser partir do ponto da política. Eu tenho uma relação bastante resolvida com essa questão, não é, do conflito e das fronteiras e tudo mais. Mas eu sei que muitas das vezes o mundo que me ouve não tem. E eu acho que é minha obrigação, às vezes, insistir em determinados assuntos, não porque eu não acho que eu consiga escrever outra coisa ou de outra forma, mas às vezes é importante insistir em determinadas questões, porque o mundo movimenta-se muito lentamente. Ou seja, nós como indivíduos, essencialmente, somos boas pessoas, não é? Ou seja, no one-on-one, não é? Ou seja, no individual, dificilmente você vai encontrar alguém que não concorde com você, ou que não seja afetuoso. Mas no coletivo a conversa é outra. Né? Porque no coletivo é a pressão do grupo, a pressão, né, da família, a pressão do gênero, a pressão da cor. Então você se posiciona de uma forma bastante defensiva ou até nociva para com os outros. Então eu tento constantemente tentar manter essas duas questões, essa dinâmica viva. Ou seja, eu me dirijo aos indivíduos, mas pelo facto de nós, no nosso todo, quase ainda estamos na idade da pedra, eu então insisto em determinados assuntos. Não porque eu acho que o mundo já não evoluiu, eu acho que nessa sala não há ninguém racista, por exemplo, somos todos não é? Seres humanos evoluídos, mas no coletivo a coisa é diferente. Não é? No coletivo nós perpetuamos certos dogmas e certas características que nos atrasam enquanto grupo. Então, a minha escrita tenta dar resposta a isso. Então, falar de política é quase natural para mim, porque não há outra forma de abordar a questão. Aliás, sobre essa questão da política, o Gael, no seu livro, Gael, você cita diversas vezes o seu pai como uma pessoa que, quando vocês eram crianças, pelo menos, ele não queria que vocês, crianças, se metessem em política. Ele falava, vocês, crianças, não se metam em política, isso não é assunto para vocês. Né? Quer dizer, isso eu estou assumindo que é uma coisa autobiográfica, assumindo que essa parte é autobiográfica. Não é, eu também ouvi isso.
não é autobiográfico. Não, eu acho que todas as sociedades têm esse medo, né? A gente quer proteger nossos filhos. Sim, as crianças. Exato. Então, aliás, até uma canção angolana de um cara maravilhoso chamado Valdemar Bastos, que tem uma canção que tem um refrão: "Che menino, não fala política". Então, eu conheço essa canção de cor e salteado e foi criada exatamente para dizer, cara, para sobreviver, não se meta nessa parada. Mas desculpa, tenta interromper. Bom, no entanto, apesar do pai do Gael ter dito a ele, ou do Gabi, ter dito a ele para não se meter em política, o livro faz um retrato muito detalhado dos conflitos e eventos que foram, enfim, né, o gatilho para que tudo acontecesse. E aí tem uma parte muito importante do livro que eu queria que você falasse para nós aqui, para nosso público, que apesar dele falar não se meta em política, ele explica muito didaticamente sobre os grupos étnicos, né, sobre as etnias, e tenta explicar o conflito entre elas, que são os Hutus e os Tutsis. Né? Então, eu queria que você explicasse rapidamente para a gente o quão importante é saber delas, o quão explosiva pode ser o conflito entre elas. Bom, esse é o cerne da questão. Quando eu era pequeno, os adultos não falavam de política com as crianças. Acho que ainda é assim. Em geral, na África, os pais não falam de política com seus filhos. Nas famílias, eu vejo ao redor de mim que não se fala de política. Muitas vezes não se fala com as crianças, ponto. Vai escovar os dentes, vai dormir. Você tirou boas notas na escola? A relação não é a mesma que eu posso ter na Europa com os meus filhos. Nós conversamos muito mais, nós somos muito mais cúmplices e amigos. E aí não se trata de uma história de amor. Às vezes, a gente traduz essa forma um pouco distante de criar os filhos como falta de amor, mas não é nada disso. Os pais e mães amam seus filhos, mas eles não têm a mesma relação de amizade que eu observo que eu tenho com os meus próprios filhos, mas que eu observo na Europa em geral, onde pais e filhos são mais cúmplices. Então, no Burundi e em Ruanda, tudo, como Khalaf disse, tudo é político. A vida, as relações entre as pessoas, tudo é sempre político. Eu sempre me surpreendia na França, quando eu cheguei lá, quando as pessoas diziam: eu não me interesso por política, política não é para mim. Não, a política, para nós todos, ela é sempre importante. Nós agimos na sociedade porque há política. Então, essa história de etnia, quando o Gabriel pergunta ao pai dele qual a diferença entre os Hutus e os Tutsis, porque ele sente o conflito ao redor dele, o pai dá uma resposta que é o seguinte: olha, o Gabriel faz a pergunta e ele diz: olha, os Hutus e os Tutsis não têm o mesmo território. Pergunta o Gabriel. E o pai diz: eles têm o mesmo território. Eles não têm a mesma língua? Então, sim, eles falam a mesma língua. Então, eles não têm a mesma religião? Sim, eles têm a mesma religião. Então, por que eles estão em guerra? E o pai responde: porque eles não têm o mesmo nariz. Eu esperava um pouco de risos, porque o seu riso ele me reconforta, porque claro que é um absurdo. E as etnias em Ruanda e no Burundi, eu não consigo explicar, eu não tenho tempo para isso, na verdade, mas simplesmente saibam que, se vocês lerem o romance, trata-se de uma construção colonial. Não existiam etnias da forma como nós vemos hoje no Burundi ou em Ruanda. Hutus e Tutsis são um sistema, assim como castas sociais. Uns criavam gado, outros cultivavam a guerra. E os colonos que chegaram nessa região, eles racializaram a sociedade ruandesa e burundesa. Eles começaram a medir
os fêmures, o contorno do crânio, os narizes, e dizendo os tutsis são tutsis porque são grandes e magros e os hutus são baixos e narigudos. Então, colocando características psicológicas em cima disso, dizendo os tutsis sabem se comportar em sociedade, são inteligentes, enquanto que os hutus são mais joviais, simpáticos, etc. E todas essas coisas aconteceram em 100 anos, ou seja, foi uma construção ideológica. O genocídio não é uma violência que explode da noite para o dia. Não é o caso de vizinhos que pegam uma machadinha para matar os seus vizinhos porque alguém disse vão lá e façam isso. Não, é porque durante 100 anos nós retiramos as raízes mesmas de constituição de um povo. E é assim que a gente semeia o germe do mal. E eu quero que as pessoas que leiam O Meu Pequeno País não vejam como um manual para compreender o que aconteceu naquela região. Existe todo um trabalho de historiador para desconstruir nossas próprias visões. E mesmo historiadores africanos e principalmente os historiadores ruandeses e burundenses, porque nós precisamos desconstruir a nossa própria história. Nós somos prisioneiros desses conceitos de etnia que não existem, que são fábulas importadas da Europa. Então, essa criança, o Gabriel, vive nesse ambiente e tenta compreender tudo isso. Mas o livro, ele fala de um paraíso perdido, o paraíso perdido da infância. E, em momento algum, eu consigo, num romance como esse, explicar o início de toda essa violência. A gente tem poucos minutos, mas eu queria, então, passar para a música. Vamos falar de música. Queria citar uma passagem do livro do Calaf, que fala na voz do policial norueguês, que, na verdade, para mim, meu palpite é que é de ficcional deste trecho, que eu vou citar agora, só tem o fato de ele ser um policial norueguês, o resto eu acho que é você, mas você vai me contar. Porque esse policial, ele faz uma apologia muito interessante das tais mixtapes que a gente estava falando, né? Que são as fitas cassetes gravadas, especialmente por uma pessoa, por uma ocasião, ou uma época da vida, ou, enfim, o que for. E aí, eu vou citar literalmente o que o Calaf escreve, que é: uma boa mixtape é nada menos que uma obra de arte. E aí, o Gael também fala de mixtapes, ele cita Peter Tosh. Então, eu queria que vocês dois, para a gente finalizar, a gente já está caminhando para o fim, que vocês falassem um pouco da relação que vocês têm com a música, especificamente com as mixtapes. Vamos falar disso, e aí depois eu tenho umas perguntas aqui do público que eu vou juntar para a gente finalizar. Muito rapidamente. Música, para mim, é vida, né? Eu não consigo colocar de outra forma, porque eu tenho a sorte de viver da música, não é? De trabalhar com música, viajar, conhecer o mundo, fazer amigos, estar nessa situação que estou. Não é? Eu acho que até a própria literatura meio que se tornou mais fácil para mim, ou o acesso a ela se tornou mais fácil para mim, porque eu tive a música como porta de entrada. E fazer essa enaltação das mixtapes é, de certa forma, celebrar a história, celebrar, não é, o catalogar, o preservar, e coisas que são, de certa forma, tidas e olhadas como menores. Não é? Por exemplo, eu tenho muito respeito pelo baile funk. Porque o baile funk, quando me chegou, não me chegou pela mão, não é, do DJ Malboro. Embora, ele, na altura, quando ele me chegou, ele era a história maior, era a estrela maior. Mas ele me chegou pela mão do antropólogo, Hermano Viana, que é só um gênio, não é? Não há outra forma de classificar o que o Hermano é. E aí está. Então, eu estudo música sobre não é, pelo lado antropológico da questão, pelo lado emotivo ou científico, né, se queremos olhar para aí, ou então
também pelo lado festivo, que a música também é celebração. Então, para mim, música tem todas essas características e reflete aquilo que as sociedades é. Se nós somos maus, a música que nós produzimos será má. Não é? Essas sociedades são saudáveis, a música que ela produz é saudável. Por isso é que eu não consigo nem olhar até para as coisas que eu não gosto. Né? Eu não gosto do sexismo na música, eu não defendo essa coisa. Mas eu não consigo não ser condescendente com isso, porque as sociedades são sexistas. Então, se a gente não quer música sexista, a sociedade tem que se limpar, tem que se curar. É assim que eu encaro a música, é tudo, é uma manifestação do indivíduo. Muito bem. E aí, eu vou pedir para o Gael também falar um pouco da relação dele com a música, mas vou complementar com 2 perguntas aqui da plateia, que é, de alguma forma, o hip-hop os aproximou do amor pela palavra? E outra pergunta, rap também é literatura? Rap é literatura? Oui. Quando eu comecei a escrever, eu estava no Burundi. Eu tinha 12 anos. Diferentemente do Gabriel, que se refugia nos livros no momento da guerra, eu me refugiei na escrita, e na escrita de poemas. Quando eu cheguei na França, eu continuei a escrever poemas, porque a minha adaptação à realidade desse novo país era bastante difícil de viver. Devido a vários fatores, eu era de uma família onde não se fala, onde não há possibilidade de troca. Eu tinha uma quantidade de palavras e coisas a serem ditas, e a escrita foi a minha possibilidade, minha boia de salvamento. Quando eu cheguei na escola na França, eu entrei na escola, eu conheci um dançarino de hip-hop que falou de um local onde as pessoas se reuniam sábado à tarde. E eu falei, ótimo, eu vou lá conhecer. E eu tive a impressão de que tinha chegado... Eu achei que ia chegar numa oficina de teatro, e era uma oficina de rap. Os poemas eram textos de rap, e, além do rap, o que me fez me apaixonar mesmo foi o hip-hop, a cultura do hip-hop. Muitas vezes as pessoas misturam essas duas noções de rap e hip-hop, mas o hip-hop é toda uma cultura que exige uma certa disciplina, e o que eu gostei de cara no hip-hop é que era a arte do pobre. Não exigia pré-requisitos, não exigia ter feito aulas de solfejo, ter tido aulas de belas artes. Se você sabe pintar um muro, uma parede, você pode fazer hip-hop. Se você sabe declamar palavras com um fundo instrumental, isso é hip-hop. E muitas vezes a gente esquece disso. Eu fico sempre triste de ver a má reputação que o rap e o hip-hop podem adquirir. Mas, na sua origem, é um movimento que tem o valor de dar voz a uma parcela da população. E foi aí, na verdade, que eu consegui me realizar. E foi a escrita sempre. A escrita sempre foi o meu fio condutor. Hoje, eu passo para o romance, mas mesmo quando eu escrevo um romance, é um romance hip-hop, porque eu não estudei literatura. Eu não tenho um conhecimento de literatura, não cresci numa casa com uma enorme biblioteca, mas eu tenho uma urgência de escrever, eu tenho coisas a dizer, e eu não fico esperando a permissão dos outros para fazer isso. Foi isso que o hip-hop me ensinou. Se você tem alguma coisa em você e que você quer se expressar, faça-o. Não espere a autorização de alguma pessoa.
para finalizar, eu vou terminar com uma pergunta da plateia para o Calaf, que ele cita que na primeira parte do livro, em uma parte muito interessante para mim, foi sua relação com a MPB, frisada no momento em que conversa com o Moreno Veloso sobre Caetano e a música africana. Então, como é ou foi a sua relação com esses dois músicos? Falar de Caetano, meu Deus. É que nem dá para começar, né? Porque Caetano tem tantas encarnações, não é? Ao Caetano do exílio, ao Caetano, não é? Da experimentação, aqueles festivais da canção, não é? Sim. Do Domingo no Parque. Há tantos Caetanos, ao Caetano de hoje, né? O Caetano do livro, ao Caetano do Noites do Norte. Cara, eu tenho pena dos meus amigos músicos brasileiros. Eu acho que a Adriana disse certo, né? A gente tem que comer Caetano. Vocês têm que matar o Caetano. Né? Não há... Porque enquanto ele estiver vivo, vocês não vão conseguir fazer mais nada. Né? E ainda bem que tem o Caetano, porque vocês conseguem ter, né, uma estrela guia. E eu acho que o Caetano, para mim, é isso, é uma estrela guia. É alguém que é o artista perfeito. Não é? Porque todo ele vive arte. Não é? Expressão máxima, absoluta. Não interessa se é cinema, se é literatura, se é música. Ele é Caetano. Acho que é verbo, né? Caetano, é verdade, verbo. Caetanear, é verdade, já foi cantado. E ele tem essa mente enciclopédica, né? Ele se conhece, lembra de tudo. E esse episódio é real. Eu fui a Madrid, ver um concerto do Moreno Mais Dois, e eles estavam passando o som, eu cheguei na sala, e ele me viu entrar e ele começou a cantar Valódia, Valódia, que é uma canção de guerra, é uma canção, um lamento. David Zé, se não estou em erro, os angolanos que me perdoem, eu estou nervoso, estou na flip. Mas ele estava a cantar essa canção, que é uma canção que só os angolanos conhecem. Porque o Valódia foi um guerrilheiro, morreu muito jovem. Cara, nós crescemos, e ele era um dos heróis que as pessoas diziam, cara, você quando crescer tem que ser como o Valódia, né? Tem que ter a coragem do Valódia. E essa música existe, e ele estava cantando. Ele dizia que Caetano cantava essa música para ele, né, quando era criança. E isso para provar que essa relação com a África, Brasil, ela existe. Só que eu acho que o Brasil, às vezes, né, vocês têm um mundo tão grande diante de vocês que às vezes vocês não conseguem, né, dar um passo atrás para encarar a floresta. Porque vocês têm mesmo uma floresta, não é? Física, real e também espiritual, emocional, artística, poética. É tudo isso. Vocês não imaginam o quão o que vocês produzem é importante para todos nós. Eu estou falando até pelo Gael aqui, que eu sei que ele também concorda com isso. Então, não tenham isso como garantido, né? Não pensam que o que vocês estão vivendo atualmente é o fim da picada. Encaram como o início, porque isso talvez vai vos obrigar a se reencontrarem, vai obrigar a fazer aquilo que o Caetano fez, cantar uma canção de um guerrilheiro angolano, para o filho dele, bebê, nené. Né? E eu acho que é isso que vocês precisam. Né? Saiam daqui, né? Viajem. Comecem pelos livros e depois usem essa coisa maravilhosa que se chama passaporte. Não vejo melhor maneira de encerrar. Vou só pedir para a gente soltar, porque tinha programado aqui, né, para a gente mostrar um pouco do trabalho do Calaf como músico no Buraca Som Sistema. Então, vou pedir para soltar o vídeo, deixe rolar o vídeo até o final, enquanto a gente se despede. Muito obrigada a vocês. Obrigado.